Finalmente começou a 8ª temporada de Game of Thrones. E assim como eu tinha prometido para o pessoal aqui do canal, eu irei fazer um review capítulo a capítulo. Não posso prometer para vocês que vai sair imediatamente logo após a exibição do episódio, afinal de contas o meu tempo é um pouco escasso, como muita gente que já me acompanha aqui sabe, mas o importante é que estamos aqui poucas horas depois da apresentação desse primeiro episódio. Muitas polêmicas acabaram surgindo, especialmente no Twitter, porque o pessoal considerou, digamos assim, que esse primeiro episódio meio broxante. Eu não vou dizer que eu cheguei a tanto, mas tenho que confessar que eu esperava um pouco mais. Eu acredito que isso é porque foi gerado, né, pessoal, toda aquela expectativa, olha, uma grande produção, quem vai morrer, quem não vai, e de repente a gente pode considerar que esse primeiro episódio foi algo assim como uma espécie de peça principal dentro daquilo que está por acontecer, ou seja, um episódio de encaixe. Afinal de contas, as coisas tinham que ser relembradas por um lado e outras direcionadas por outro, para aquilo que eu acredito que possa vir a partir de então. Bem verdade que eu estava fazendo uma análise pessoal aqui, alguns minutos antes de gravar esse vídeo para vocês, e também cheguei à conclusão do seguinte: o segundo episódio vai ter que ser fodástico, porque também, se causar essa mesma impressão de mais ou menos como causou o primeiro, a partir do terceiro, por mais que coisas interessantes venham a acontecer, vai tirar um pouco daquela expectativa que todo mundo estava gerando há mais de 2 anos, sabe? Será que vai ser uma mega produção, um investimento de milhões de dólares, mais do que um filme, etc e tal? Então a coisa tem que funcionar. Mas eu separei aqui alguns tópicos para a gente conversar aí ao longo do vídeo, e eu acredito que o momento principal que já começa a gerar essa coisa do encaixe que eu digo para vocês aí é a chegada da própria Daenerys no norte, né? Ou seja, em Winterfell, acompanhada dos seus exércitos, dos Dothraki, dos Imaculados, inclusive de seus dragões, que causa aquele impacto, principalmente o pessoal do norte, né? O povo que está ali bem desconfiado dela. Se você perceber, além do povo, a própria Arya já olha para ela com um ar de desconfiança a partir do momento que ela vai chegando ali cavalgando ao lado do Snow. E a coisa piora mais ainda um pouco lá na frente, a partir do momento que a Sansa deliberadamente já marca ela não como uma inimiga, mas como uma rival. A coisa não é nada agradável entre as duas, e isso a gente percebe principalmente que partiu pelo lado da Sansa. E eu acho que algumas coisas devem acontecer ao decorrer dos próximos episódios. Não vai ser só aquela coisa de marcação, tipo novelinha das 7 da Globo, que uma personagem não vai com a cara da outra, crisinhas de ciúmes. É o melhor estilo malhação, tá? Eu acho que alguma merda vai acontecer entre as duas um pouco mais lá na frente. Não é de graça que eles estão entregando essa marcação, e não é só ciúminho do Jon Snow não, ok? Tanto que lá na frente, tá? Eu não vou pular, mas eu vou dar sequência aqui em ordem sequencial, mas só adiantando, você percebe que a Daenerys, ela tem um diálogo com o Jon Snow que ela devolve mais ou menos isso. Ela fala pro Snow, né, a seguinte coisa: eu acho que a sua irmã não gostou muito de mim, mas como que ela é tão insolente, de certa forma, não respeitando a rainha dela, né? É algo mais ou menos assim, não é exatamente dessa maneira que eu estou dizendo, mas é mais ou menos nesse tom. Ela chega a falar, ela chega a se colocar de fato como a rainha do norte, também a rainha da Sansa. E o Jon Snow também, depois ali no conselho, é questionado sobre isso, ainda ali que o Tyrion levanta, tenta explicar, né? A questão de que não, olha, ele acabou se unindo de fato por causa dos Light Walkers, etc e tal, mas a Daenerys chega ali no norte, tida como uma intrusa,
e digamos assim que uma pessoa que quer tirar de fato proveito de toda a situação, para ela automaticamente já ter conquistado, através aí da guerra contra os Light Walkers, o Winterfell no caso e todo o norte. Terceiro momento importante e também que vai desenhar todo um horizonte em questão, principalmente do lado da Cersei para o resto da série, é a chegada dos Mantos Dourados, que foram levados a Castle Rock pelo próprio Euron, né, que chega ali com aquela frota naval imensa, e ele está naquela expectativa, naquela sede de fato de pegar a Cersei. Todo mundo sabe que já era um pedido que ele já tinha feito até então, disse que queria casar com ela, queria ter ela, etc e tal. Até que ela tem aquela reunião no conselho, né, com o chefe dos Mantos Dourados que está ali, e também com o próprio Euron, que está ali na sede, esfregando a mão, e aí vai rolar, não vai rolar entre nós dois, etc e tal. E a Cersei já tem um certo desapontamento ali, quando ela pergunta, poxa, mas quantos homens vocês trouxeram? Não, nós viemos até aqui, nós já perdemos não sei quantos mil. E ela questiona, mas e os elefantes que vocês vão trazer? Não, veja bem, rainha, elefantes são coisas, são bichos, né, muito complicados de se trazer numa viagem naval. Ela já fica ali meio broxada, mas é interessante que nesse momento já se desenha aquilo que eu tinha feito no review anterior, que de fato ela vai querer tirar proveito da guerra contra os mortos para automaticamente eliminar os seus inimigos. Ela não vai ficar nem de um lado nem de outro, mas eu acredito que lá pro final de tudo, quem sabe até, né, a Cersei acaba se tornando uma morta-viva, que eu acho que é bem a cara dela, inclusive, mas ela vai tentar, de certa forma, fazer alguma aliança com os mortos aí, para, se é que é possível fazer essa aliança, para tentar tirar proveito disso daí. Mas enfim, através dessa reunião, que a gente sabe que está tendo ali entre ela, o chefe dos Mantos Dourados, e o próprio Euron, né, que é um dos personagens mais filhos da puta e marcante que eu acredito que tem em Game of Thrones. Foi uma grata surpresa a partir do momento que ele surgiu das últimas temporadas para cá. E ela meio que dá um fora nele, né? Tipo, olha, eu só vou dormir com você, eu só vou dar o que você está querendo depois que eu conseguir tudo que eu quero daquela mesma maneira. E ele se insinua ali então que ele vai se retirar, ele vai embora, né? Se assim o for, ele não tiver aquilo que ele quer, ou seja, um filho da puta brigando com o outro ali, né, se insinuando pro outro. E eis que ele consegue o que ele tem, e a Cersei acaba se declarando como aquela velha prostituta que é capaz de tudo absolutamente, se entregar para conquistar aquilo que ela quer e aquilo que ela precisa acima de tudo. Eu achei interessante, mas depois tem um outro ponto aí envolvendo o Euron que eu achei que meio que, não que anula essa questão que nós tivemos dentro dessa cena, mas que tira um pouco a questão do empoderamento do personagem dele. Mas antes disso, a gente tem aquela cena que o Bronn, né, tá lá no puteiro, tal, né, com as prostitutas, isso, aquilo, e eis que chega aquele tiozinho lá, que eu não me lembro o nome dele, né, o feiticeiro, a mão da rainha, né, ele que chega ali para pegar o Bronn e convocá-lo, né, para uma missão que me deixou com a pulga atrás da orelha, ou seja, que ele vá até o Winterfell e mate os dois irmãos da Cersei, amando dela mesma. Isso me deixou intrigado porque a gente pode observar que o Bronn, ele não nega. Principalmente depois, o cara acaba falando pra ele que, olha, eu cheguei a ser irmão da rainha vindo da Baixada das Pulgas, eu vim da pobreza e tô aqui, você pode chegar a um cargo muito maior que esse, porque você vai fazer uma coisa muito mais foda do que eu fiz ainda, que é matar os irmãos dela, né? Ou seja, o Tyrion e o próprio Jaime Lannister, né? Ele fala os irmãos, ele é bem enfático em colocar o plural. E ali ele entrega aquela besta na mão do Bronn e vai embora. E diz que tem inclusive uma carroça esperando ele lá para que ele siga, no caso, até Winterfell. Agora,
Isso me deixa bastante intrigado, porque aí você pode falar, não, mas o Bronn é um super amigo do Tyrion, é um baita amigo que salvou inclusive o Jaime Lannister, que o dragão da Daenerys matasse ele na temporada anterior. E aí você fica com aquela, né, será? Ele não vai fazer isso. Mas aí que vem todo aquele enredo de coisas inesperadas de Game of Thrones. Pode ser que ele não mate os dois, mas ele pode ser responsável pela morte de pelo menos um deles a partir de então. Porque a gente tem que se lembrar o quê? Como que surge o Bronn na história? Ele vai lá salvar o Tyrion, né, através de um duelo, que o Tyrion é condenado lá pela irmã louca da Lady Stark, e o Bronn está fazendo aquilo especialmente por quê? Por dinheiro, por grana. Por que depois ele aceita treinar o Jaime Lannister e acompanhá-lo? Por grana. Porque ele sabe que os Lannister têm muito, mas muito dinheiro de verdade. Então, o Bronn, o que ele é? Ele é um mercenário, ok? E, de repente, o cara ele não vai agir pelo coração. Ele já deixou isso claro várias vezes, até em diálogos engraçados com o Tyrion. Olha, eu não estou aqui porque você é bonito, porque você é anão, porque você etc e tal, eu estou aqui pelo seu dinheiro. E aqui, no caso, a Cersei está prometendo algo que pode ser infinitamente maior do que os próprios dois irmãos dela já deram para ele até então. Então, de repente, seria muito interessante se aquele personagem cômico que caiu na graça de muita gente até agora, aquele que é tido como uma espécie de anti-herói em toda a série, se torne um grande filho da puta e vá atrás simplesmente do dinheiro e acabe dando cabo de um dos dois, quem sabe até mesmo dos dois juntos. Como eu tinha dito ainda há pouco, um momento em que não que anula todo aquele momento do Euron com a Cersei, mas que eu acho que de certa forma, sabe, dentro desse arco que está sendo contado do Euron, tem aquele momento que o Theon vai libertar a Yara no navio. E sabe, nossa, parecia Piratas do Caribe aquele momento, sabe? Os caras chegam do nada, com a maior facilidade, tem uma frota de trocentos mil navios em volta, e ele simplesmente chega com alguns homens, consegue invadir o navio, cortar a garganta de um, de outro, e liberta a Yara. Eu acho que esse momento ele deixou um pouco a desejar. Tá? Porque era muito falado na outra temporada, temos que libertar a Yara, temos que ir, né, a nossa rainha das Ilhas de Ferro, etc e tal. Nossa, parecia que nós teríamos uma batalha memorável para libertação da Yara. E no entanto o que a gente acabou vendo foi uma cena bem rápida, bem grotesca, que para mim não convenceu. Ok, isso não vai comprometer o resto da série, o arco do personagem da frota do Euron, mas, sabe, eu acho que ficou bem abaixo da balança. Momento desnecessário, na minha opinião, e que muita gente criticou no Twitter, que é aquela questão do momento par romântico do Snow com a Daenerys, que eles chegam lá, estão os dois dragões lá, o Jon Snow todo desajeitado, aprende como voar num dragão, tem muita gente que fez piada, né, que pareceu muito com as cenas do filme Como Treinar Meu Dragão e outras coisas mais aí parecidas. Eu achei que foi um momento bem novelinha da Sete mesmo, um momento bem malhação, desnecessário, e que eu acredito que não acrescentou absolutamente nada em termos de trama. Aqui está sendo preparados exércitos para uma guerra. Eu acho que é meio estranho você pensar, por exemplo, que no meio de toda aquela conjuntura, toda aquele fervilhão que está acontecendo ali em Winterfell, alguém vai pensar, por exemplo, vamos dar um passeio de dragão para a gente ir para um lugar bem distante e dar uns beijos, certo? Mas tudo bem, segue o jogo. Olha, um ponto que talvez tenha passado desapercebido de muita gente, mas que eu valorizei bastante, é naquele momento que a Arya vai se reencontrar com o Gendry naquela oficina que ele está forjando as espadas com vidro de dragão e etc e tal, né? Logo depois do cão ter conversado com ela ali, ele sai, ela pede para que o Gendry
faça uma arma específica para ela, né? Estou até mostrando aí para vocês, tirei a frame aí do vídeo. É como se fosse uma lança que ela pede para ele fazer, se eu não me engano, de vidro de dragão também. Eu acredito, essa imagem ela tem que ser guardada, porque eu acho que essa arma ela não vai passar desapercebida nos próximos episódios, talvez até nos últimos. Essa arma aí não vai matar só Vagante Branco, com certeza vai ser responsável pela morte de algum personagem importante dentro da série. Passou desapercebido, mas você tem que levar em consideração que eles não iam, dentro do diálogo, simplesmente mostrar esse close aí da arma, ó, como eu quero é desse jeito, porque eu preciso desse jeito. Alguma coisa a área está tramando por detrás disso tudo. Bom, em seguida a gente tem ali aquela visita da Daenerys pro Tarly para agradecer ele pela cura do grande escudeiro dela, etc e tal. E ali em conversa ela acaba descobrindo que ele é um Tarly. E dentro disso tudo, ela se mostra surpresa, mas quem leva o baque maior é o próprio Sam, quando ele descobre a notícia que o pai dele foi morto pela Daenerys. E a seguir ele descobre algo pior ainda, que o irmão dele foi pro saco junto também. E apesar de ele sempre ter sido um cara renegado pela família, ele é um cara sensível, é um personagem muito emotivo, como todos nós sabemos. E ele sentiu o baque, embora ele tenha segurado ali. E logo depois, em seguida, já não bastasse o baque, o Bran tá lá, né? O Corvo, né? Tá lá e chama ele e fala pro Sam: você vai ter que ir lá e contar a verdade pro Jon Snow, que ele é um Targaryen e não um Stark. E é um momento que eu considero, assim, talvez o maior dentro do episódio, ok? É de fato quando ele chega no Jon Snow e conta pro Jon Snow. O Jon Snow não quer acreditar, mesmo que está caindo a ficha nele, alegando que seria uma traição à rainha, no caso a Daenerys, vir com esse assunto agora, mas a gente sabe que é muito mais por amor, que ele está muito mais decepcionado pelos sentimentos pessoais que ele está tendo pela rainha, do que por si próprio, por uma questão política. Eu considero esse como o maior momento do episódio, porque de fato vai ser isso que vai trazer o contexto todo dos próximos episódios, né? A partir do momento que a própria Daenerys souber disso, como ela vai reagir? Ela vai simplesmente entregar o posto para o Jon Snow, vai continuar aliada com ele, fingindo de conta que está tudo como era antes, ou simplesmente, de repente, aí pode se virar contra ele, ir embora ali de Winterfell e dar as costas para a guerra com os Vagantes Brancos, de certa forma. Muita coisa pode acontecer, por isso que eu considero esse aí não só um dos momentos mais marcantes desse episódio, né? Aliás, desculpem, o mais marcante desse episódio, como um dos mais de toda a série até agora nessas 8 temporadas. Bom, e finalmente a chegada do Jaime Lannister ao Winterfell. Aí sim conseguiu chegar naquele momento, nossa, que episódio! Só que deixou para o próximo, ok? Que é exatamente naquele momento que ele fita, né, o Bran Stark. O Bran Stark olha para ele, tipo, né, aquela troca de olhares entre os dois, né, ou seja, o próprio garoto que ele aleijou, né, ali já adulto, né, olhando para ele, falou assim: olha, e agora? Você está aqui, como é que nós vamos fazer? E mais ainda, né, a HBO soltou um trailer há poucas horas atrás, mostrando rapidinho o encontro da Daenerys com o Jaime Lannister. O cara tem culpa no cartório de novo, afinal de contas ele matou o pai da Daenerys, ou seja, o Rei Louco. Então essa expectativa, né, a gente percebe que a coisa tá feia pro lado de Jaime Lannister. Eu acredito que esse cara, na temporada final, ele não escapa. Se a gente for ver Daenerys com ódio danado do cara, né, com o exército inteiro em cima dele, já quase matou ele naquela vez lá da batalha, né, dos dragões. O próprio Bran, né, pelo lado dos Starks, que sabe que foi ele que empurrou ele, etc e tal. E ainda por cima o Bran
mandado para lá para eliminar ele e o Tyrion. Então a coisa tá feia pro lado do Jaime Lannister. Se o cara escapar, vai ser realmente porque os produtores vão muito com a cara do personagem e quiseram manter ele vivo, intacto, mas eu acredito que vai ser difícil. A continuar por aí, eu acho que ele não passa do 4º episódio. Bom, pessoal, então é isso, ok? Espero que vocês tenham curtido. Aqui no canal é assim, é mais um bate-papo de amigo para amigo mesmo. Game of Thrones é um seriado que eu adoro, assim como vocês, e por isso que eu estou fazendo questão de, nessa temporada, a gente fazer algo aqui no canal que a gente não fez nas anteriores. É um review episódio a episódio. Não prometo que vai ser, como eu disse no início do vídeo, logo em seguida que acabar cada episódio, mas pelo menos no dia seguinte a gente vai estar por aqui para conversar a respeito de Game of Thrones. Combinado? Um grande abraço. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve.